O Senhor abençoe a todos que nos assistem ou ouvem e possa seus corações ser edificados em Cristo Jesus com esta simples fala na qual estamos considerando alguns tópicos do sermão 5 identificações definidas da verdadeira Igreja do Deus Vivo, pregado pelo reverendo William Branham, dia 11 de setembro de 1960. E nós vimos em uma parte anterior, tentando abordar esses tópicos que o irmão Branham abordou nesse sermão, sobre esta igreja e essas identificações definidas, ou seja, identificações que nos mostram quem é esta igreja, como ela é, por quem é regida, como fazemos para entrar nela e coisas assim, não é? E então falamos inicialmente sobre o primeiro tópico, que o irmão Branham, no qual o irmão Branham faz essa pergunta: o que é a igreja? E ali vimos que esta igreja é um grupo místico, ou seja, indefinido. Não podemos dizer que é uma igreja X ou Y, e que esta igreja está em tal cidade, ou em tal país, ou em tal estado, coisas desta forma. E nem mesmo nós, no melhor do nosso entendimento, poderemos dizer: este aqui pertence a essa igreja e aquele ali não. Verdadeiramente, o único que tem consciência disto é o próprio Deus. E Ele não nos deu esta habilidade, para compreendermos quais e quem são os membros dela, até para não fazermos aí uma baita, me permita o termo, discriminação entre as pessoas. Que bom que o Senhor Deus não nos deixou esta habilidade. Dou graças a Ele por isso. Faríamos só dano se tivéssemos este conhecimento. Então, vimos que esta igreja é constituída de pessoas escolhidas pelo próprio Deus. Se não depende de quem quer, nem de quem se esforça, ou corre, como diz a Bíblia, mas sim de quem Deus escolhe, Deus é quem define isso. E temos sim consciência, e até por vontade divina, que cheguemos a este entendimento de que seus membros são aqueles que são nascidos de novo no reino de Deus, conforme descrito e até questionado pelo sábio, Nicodemos, da época de Jesus, e Jesus deu aquela tremenda explicação em São João 3, podem ir ali, onde está realmente bem esclarecido como se entra no reino de Deus. Estes escolhidos passam e têm obrigatoriamente que passar por um novo nascimento e nascerem do Espírito Santo de Deus, não de uma igreja, não de um ensino, não de um credo, não de um entendimento humano, por melhor que ele seja, mas nascerem do Espírito de Deus. E por esse Espírito são colocados neste corpo. Aí há uma segurança eterna para estes tais. Então esta é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que Ele, por si mesmo, escolhe e estabelece esses membros deste corpo. Em um segundo momento, vamos agora analisar quem instituiu
a igreja, esta igreja verdadeira. É uma identificação também, se descobrirmos quem instituiu. Tivemos a primeira identificação, como eu acabei de brevemente explicar. Uma segunda identificação, vamos agora descobrir que trata sobre quem instituiu essa igreja. No parágrafo 70 deste sermão, nós vamos ler a partir daí. Disse assim o reverendo Branham: mas agora passemos ao segundo pensamento, de modo que possamos tentar concluir isto. Quem a instituiu, isto é, este corpo místico? Quem começou isto? Jesus Cristo. É a resposta taxativa. E ele é a cabeça deste corpo místico. Isso é bíblico, não é? Muito bíblico. Ele é o rei dele, operando sua própria vontade em seu domínio. Não o controle de um bispo ou controle de uma junta de igreja. Fique bem claro isso. Isso não depende de homem algum. Por melhor e mais interessante que possamos achar que tal e tal homem cumpre os requisitos para liderar essa igreja, ser o cabeça dela, isso está automaticamente descartado. O seu domínio é de um rei, ou feito por um rei, o qual é Messias, ele próprio, operando em seu próprio domínio. Amém? Quando começou? No Pentecostes. Não a organização pentecostal, que essa começou no início do século XX, 1906, por aí afora, não é? Então, não a organização pentecostal, a experiência pentecostal. É aí quando começa com você. Ele falou da vinda dela. Ele disse o que aconteceria. Ele disse que ela estava vindo. Então não é a denominação pentecostal. Uma pessoa, por entrar e começar a frequentar e fazer-se membro de uma igreja pentecostal, não significa em nada que ela esteja já nesse corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Para tanto, é necessário que se tenha uma experiência pessoal, algo que te acontece, que tem que nos acontecer individualmente, independente de igreja. E essa experiência, ou nessa experiência, é sem dúvida o nosso conhecimento de Jesus Cristo e o reconhecimento dele, de que somos ovelhas do seu rebanho. O que ele faz e comprova vindica através do batismo do Espírito Santo. Amém? Então, quem instituiu a igreja? O Senhor Jesus Cristo. Ele não divide isso com ninguém. Ponto final. O terceiro tópico: qual é a mensagem desta igreja? Qual é a mensagem? O que ela ensina? O que ela prega? Vamos ler a partir do parágrafo 86. Disse assim o profeta de Deus: agora, não queremos gastar tempo demasiado em cada uma. Agora, quero descobrir qual é a mensagem desta igreja. O que esta igreja devia ensinar? Qual é a sua mensagem? A primeira mensagem de que consigo me lembrar que esta igreja, corpo místico, ensinará, será arrependimento. É a primeira mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Ao serem interrogados os apóstolos do Senhor por aquela grande multidão que estava vendo a descida do Espírito Santo lá no início, pela primeira vez, em Pentecostes,
queriam eles saber como fazer para entrar nesta igreja. Lembram? Pedro disse, a primeira coisa, Pedro, o que recebeu do Senhor Jesus Cristo, as chaves, ou seja, a autorização para mostrar ao povo como entrar no reino de Deus. Ele recebeu essas chaves. Ele disse o quê? Logo de início, arrependei-vos. Então é a primeira mensagem, diz o irmão Branham, arrependimento. Agora, Jesus é rei, é a segunda mensagem. Parágrafo 88. Jesus é rei e está vivo para todo sempre. Mateus 28, verso 20. Jesus é rei e está vivo para todo sempre. Repete o irmão Branham. Isso é o que a igreja devia ensinar. Não ensinar que tal homem é o homem que tem a fé de rápido, não é? Vamos ter que ouvir as suas fitas, seguir as suas orientações para subirmos no arrebatamento. Caso contrário, somos de um grupo que está descartado. Até seríamos chamados do grupo da Virgem Nécia, que vai ter que passar pela grande tribulação, porque não sobe no rapto, visto não estar seguindo os ensinos de tal e tal homem, a liderança de tal e tal homem. Não é bem por aí. Jesus é rei e ele está vivo para todo sempre. Isso é o que a igreja deve ensinar. Ensinando-as, Mateus 28, 20, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí os ousados dizem logo, ele ensinou para seguir tal homem, seguir tal doutrina, seguir tal entendimento. Não, aqui Jesus não está trazendo nada através de um homem. Ele pode usar o vaso homem, mas é dele, e exclusivamente dele, este ensino. E outra, a segunda parte desse verso 20 de Mateus 28, veja o que diz, estou convosco todos os dias, estou convosco todos os dias. Onde vamos precisar de alguma interferência humana se temos o Senhor conosco todos os dias? Não me entendam mal, não estou descartando em hipótese alguma que Deus, que este Senhor Jesus, que está conosco todos os dias, não usa os homens para trazer a sua vontade para nós. Ele usa, sem dúvida. Se eu não cresce nisso, agora mesmo eu estaria fora de posição, porque eu estou crendo de todo meu coração que Deus, o Senhor Jesus, que está conosco todos os dias, deve estar ou deveria estar, não porque ele é obrigado a isso, mas porque eu preciso desse respaldo dele, estar comigo, ensinando agora mesmo. Se eu não estiver agora mesmo sendo usado pelo Senhor para ensinar isso, eu estou fora do meu lugar. Eu estou tomando o lugar do Senhor. E isso não pode acontecer. Aqui eu tenho que ser, como qualquer outro pregador, apenas um vaso, um instrumento, através do qual o Senhor, Ele mesmo, que está conosco agora mesmo, me use, nos use, não é? Como pregadores, ensinadores da palavra, para trazer aquilo que Ele determina que seja trazido. Então Ele, que não divide sua glória com homem algum, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a sua segunda mensagem. Ou, aliás, a segunda mensagem desta igreja. Temos que ensinar isto. Parágrafo 89, está certo? A congregação responde amém. Hebreus 13, 8, diz o irmão Branham. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Se cremos que Ele usou os apóstolos, quem escreveu a Bíblia? A mão pode ter sido destes homens, não é? Que escreveram em seus idiomas essas palavras. Mas o Deus que estava por detrás disto é o Senhor Jesus Cristo, nenhum outro. É o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. Ele é responsável por isso. Por isso fez questão de organizar isso nesse livro, por exemplo, que chamamos Bíblia.
nos escritos proféticos do Velho Testamento, através de rolos, eram homens escrevendo, mas era Deus atrás desses homens. Então a glória não é do homem, é de Deus. E aí, continua lembrando, Jesus Cristo é o mesmo ontem. Se ele agiu assim ontem, ele tem que agir assim hoje. E agirá desse jeito, nunca mudará eternamente. Essa é a mensagem da igreja. 2 pontos. Fazendo sua obra, provando sua ressurreição e dando testemunhos. Agora, Atos 5, verso 32, onde vemos se eles tinham isto ou não. Enquanto abrimos Atos capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém. Parágrafo 90. Tem que testemunhar dele. João 14, 12. Ele deu o ensino, o que a igreja devia ensinar. Em João capítulo 14, versículo 12, veremos o que isto diz. João 14, 12, de modo que o leiamos, para torná-lo oficial. Muito bem, João 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Amém? É uma outra coisa que tem que estar na igreja. As mesmas obras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus pregou para as pessoas se arrependerem. Também na igreja, a verdadeira igreja, essa será uma de suas identificações. Ela pregará o arrependimento. O Senhor Jesus pregou que ele era o cabeça dessa igreja? Sim, também essa igreja pregará que o Senhor Jesus é o cabeça dessa igreja. E tudo mais que estiver na Bíblia Sagrada. Amém? Essa é a mensagem da igreja. Parágrafo 91. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente, vivendo na igreja, Rei da igreja, ressuscitado dos mortos. O mesmo ontem, hoje e eternamente, realizando as mesmas obras, fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Essa é a mensagem da igreja. Se a igreja não está ensinando isso, ela está ensinando alguma falsa teologia. Isso é o que Jesus lhes ordenou a pregar. Então, meus amigos e preciosos irmãos, veja bem, ela ensina isso, e nós sabemos, não é? Talvez o Mombrano não tenha dito claramente isso aqui, embora que para mim ele disse. Essa igreja não apenas fala, ensina, mas ela obra também. Mombrana, em várias situações aqui também, ele diz: pregar não significa ensinar apenas. Na verdade, pregar significa fazer, demonstrar as obras que Jesus fez e demonstrou. Então, Jesus curou os enfermos. Esta igreja verdadeira terá nela poder para curar os enfermos. Esses sinais estarão nela. Disse o Senhor Jesus: esses sinais a seguirão. Estes são os sinais de que essa igreja é genuína. Tem que haver isso nela. Amém? Isto é o que a igreja ensina, prega, demonstra e faz. Amém. Quarto tópico: como nos tornamos membros dela. Como nos tornamos membros desta igreja? Isto é muito importante, irmãos. Se prover a Deus que todos nós entendamos isso, e entendamos isso há tempo, porque o tempo está passando. Estamos em um tempo perigosíssimo, porque breve, muito breve, a qualquer momento, o Senhor pode vir para tirar este corpo daqui, e Ele levará este corpo apenas. Ele não levará ninguém mais, por melhor que seja, por melhores obras que tenha. Talvez tenha um testemunho maravilhoso, com a expressão de sinais e prodígios até, e mesmo assim ele pode ficar. Se ele não for membro desta igreja, não vai.
nenhum de nós vamos, se não nos tornarmos membros dessa igreja. Então é uma pergunta crucial e importantíssima, que identifica essa igreja. Como nos tornamos membros desta igreja, deste corpo místico do Senhor Jesus Cristo? Lendo no parágrafo 128 em diante, encontramos a quarta coisa: como nos tornamos membros dela, como nos unimos a ela, vemos o que ela é, ouvimos o que ela é. E agora, como nos unimos a esta igreja? Você não se une a ela, você nasce nela. Uma grande diferença. Fisicamente, humanamente, nós podemos nos unir a qualquer igreja, a qualquer grupo, a qualquer ensino e debaixo da liderança de qualquer homem que queiramos. Nós podemos fazer isso, damos conta de fazer isso. Mas nessa igreja, não é assim que nela se entra. Não é assim que se torna membro dela. Para se tornar membro dela, não se une a ela. Tem que se nascer nela. Tenho estado, diz o irmão Brana, com a família Brana por 51 anos e nunca me uni a essa família. Eu nasci um Brana e você nasce um filho de Deus ou uma filha de Deus. Parágrafo 129. Tomemos João capítulo 3 só por um momento e somente vejamos o que Deus disse aqui acerca dela. Como se entra nessa igreja? Qual a proposta que Deus lhe oferece? João capítulo 3, de 1 a 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer os sinais os quais tu fazes, se Deus não for com ele. Em outro momento, o irmão Brana diz assim: veja como esse homem era escriturístico. Ele realmente estava bem alicerçado nas escrituras. Ele citou-as, disse algo correto. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como se entra nela? Nasce-se nela. Leiamos a pergunta mais adiante. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ele pensou em si mesmo. Vejam isto, carnal, diz o irmão Brana, um mestre, um grande homem, um sacerdote, idoso, leu a Bíblia a vida inteira. Porventura, perguntou ele, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Continuou Nicodemos querendo realmente saber a coisa. Isso já foi bom em Nicodemos, não foi? Muitos hoje nem querem saber o que é isso. Eles unem-se a uma igreja, unem-se a um líder, unem-se a um entendimento e acham que estão bem. Não estão bem. Não estamos bem quando nos unimos a qualquer coisa, quando fazemos parte de qualquer grupo. Não. Neste corpo místico de Jesus Cristo, nesta igreja, uma identificação forte de quem entra nela ou quem está nela, não é a união a ela, é sim antes nascer nela. Continua o irmão Brana. Agora, isso não é como alguns destes mestres intelectuais dos quais se ouve falar hoje? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, digo-lhe que aquele que não nascer da água, como se entra nela, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Parágrafo 131. A não ser que se una a ela, você não pode se unir a ela. Você tem de nascer nela. Não, venha e se una.
venha e nasça. Aleluias. Continua a escritura. O Senhor Jesus em João 3. O que é nascido da carne, todos nós somos, né? É carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando você se une a alguma coisa pela carne, é só isso que você tem lá. Carnalidades. Aí você tem murmuração, você tem maledicência, né? Conversa fiada, você tem divisão, você tem facção. Onde a carne impera, é isso que acontece. Você vê ali um grupo se levantando e dizendo que Deus está com ele, mas produzindo divisões, facções, murmurações, desamor, falta de respeito. Não. Ali não é um grupo unido pelo Espírito Santo, é um grupo unido pela carne. Nasceu da carne e continua sendo carne. E o que é nascido do Espírito, este é Espírito. Continua o Senhor Jesus. Não te maravilha de te dizer, necessário lhe é nascer de novo. O vento assopra onde quer. Não sabes a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é diferente, ela é diferente. Amém. Parágrafo 132. Veja, você não se une a ela. É uma coisa misteriosa. Você nasce no corpo místico de Cristo. É assim que se entra nela. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos só um momento mais adiante. Só temos mais alguns. Quero tentar expor isto se puder. Se você somente, sei que está quente, mas comecemos aqui só por um minuto. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois por um aperto de mão, por um voto, eu prometo crer na grande igreja romana. Venha, aperte minhas mãos, coloque seu nome no livro. Por uma carta, venha por carta. Você poderia ler isso no almanaque de aniversário de senhoras idosas, mas não se lê isso na Bíblia de Deus. Sim, Senhor, sim. Pois todos nós fomos, abre parênteses, unidos, inscritos, fecha parênteses, batizados em, abre parênteses, uma organização, fecha parênteses, um espírito, formando um corpo, o qual é o corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Eu poderia mudar isso. Quer batista, quer metodista, quer do grupo 1, 2, 3, quer do grupo da nuvem, do grupo da terceira puxada, do grupo da chuva serôdia. Não. Todos temos bebido de um espírito, deste corpo, desta igreja, temos que todos, independente de onde esteja, tem que estar bebendo deste Espírito Santo. Não espírito metodista, parágrafo 133, espírito batista, espírito pentecostal ou de qualquer coisa dessa que eu citei, mas, abre aspas, por um Espírito Santo fomos todos batizados nesta fonte cheia de sangue, fecha aspas. Um corpo. Como entramos nesse corpo? Como entramos nele? Por um Espírito somos batizados em um corpo. E quando neste corpo, livres, garantia de ressurreição. Abre aspas. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Fecha as aspas. Não por, abre aspas, um aperto de mão. Fecha aspas. Não, abre aspas, uma carta de igreja. Fecha aspas. Mas, abre aspas, por um Espírito Santo. Judeu, gentio, amarelo, preto, branco, todos fomos batizados por um Espírito nesse único corpo, através do sangue de seu próprio pacto. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E estão livres da morte, livres da dor, livres do pecado. Quem é nascido de Deus não comete pecado. Deus não vê eles fazendo isso. E eles não desejam de forma nenhuma fazer isso. Até se caírem numa situação ou outra, eles não ficam naquilo. Porque neles próprios, tendo o Espírito de Deus, eles são impulsionados
a viver uma vida limpa, santa e pura, mesmo sendo carnais, mesmo sendo pecadores como qualquer outro. Quando falham, há um sangue que clama por eles junto a Deus. Amém? Há um advogado que intercede por eles. Quem é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode pecar. Nenhum pecado. O que estamos falando? Olha só, estamos analisando a quarta identificação dessa igreja. Como nos tornamos membros dela. E olha aí, irmão Brano até adianta mostrando o quê? Se somos membros dela, não há nenhuma condenação mais. O rapto é certo para estes. Bem-aventurado é o homem cujo Deus é o Senhor, cuja transgressão é perdoada. Aleluias. E por último, a quinta definida, clara identificação de quem é esta igreja é: podemos chegar ao céu sem ser membros desta igreja? Nós vamos no rapto, se não formos membros desta igreja, desse corpo místico de Jesus Cristo, não da linha fulana de tal, da denominação fulana de tal, do entendimento fulano de tal, não. Podemos chegar ao céu se não formos membros dessa igreja? Como fazemos para chegar ao céu? Se não for membros dessa igreja, chega-se a isto? Estamos falando sobre o arrebatamento, o reino de Deus. Parágrafo 162. Agora, podemos chegar ao céu sem a igreja? Sem estar nela, não é? Vou fazer apenas alguns comentários sobre isso, porque tenho cerca de uma dúzia anotados aqui, como estão vendo. Mas só uma coisa para que possamos saber. Não, Senhor, você não pode chegar ao céu sem ser membro desta igreja. No parágrafo 163. Agora, a primeira coisa em João 3,5, Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, arrependei-vos e sede batizados, o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e nascereis então do Espírito. Atos 2,38. Ele não pode, a pessoa não pode nem mesmo ver o reino dos céus. São João 3. Então, se você nasceu da água e do Espírito, você está na igreja. Se você não nasceu da água e do Espírito, você não está na igreja. E não pode ver o reino dos céus. Ver no sentido de entender, até porque não se vê. O reino dos céus hoje é algo sobrenatural no nosso meio e em nós. Não se vê isso. Mas aqui, este ver significa entender. Mais que ver, é entender. Você não pode entender isto. Isso faz sentido para vocês? A congregação diz: amém. Está exatamente certo. Agora, vocês sabiam? Você diz: bem, irmão Brano, eu creio. Bem, ouça. E eu nunca recebi o Espírito Santo. Não, você não crê ainda. Então a pessoa está na igreja e diz: mas eu creio, irmão, mas não recebi o batismo do Espírito Santo ainda. Que responde, irmão Brana? A pessoa diz que crê. O irmão Brana diz: se você não recebeu esse batismo do Espírito Santo, você não crê ainda. Você está somente crendo para fé. Você tem esperança. Você está em processo, em andamento. Mas se não recebeu o batismo do Espírito Santo, você na verdade ainda não crê. Por isso que vemos pessoas hoje na igreja e amanhã não. Por isso que vemos essas fraquezas nas pessoas. Porque elas dizem: eu creio, mas não creem. Quando a coisa aperta por um lado, elas espirram para outro. Entende? Esse é o problema. A pessoa não está crendo verdadeiramente. Ela até acredita que crê, mas não está. Mas está em processo. Quando ela chegar realmente a crer, Deus lhe dá o batismo do Espírito Santo, porque é promessa. Deus não falha a sua palavra. Se Deus diz: se você arrepender e crer, eu te dou o Espírito Santo, pronto, é assim que você vai recebê-lo, e vai mesmo. Mas se você não recebeu, porque você ainda não creu realmente. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Abramos nisso enquanto estamos perto dele, se desejam. 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 3. E tomaremos isso bem rapidamente e leremos este aqui e vejamos o que o Senhor tem nisso para nós. Portanto, vos quero fazer compreender
que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ao ler isso, nós podemos nos prender na ideia de que é apenas pronunciar essas coisas. Ora, não há ninguém humanamente falando, que tenha a capacidade de falar, que não diga. Sem problema algum, Jesus é o Senhor. Todos podemos fazer isso. E num país como o nosso, que é extremamente cristão, ou seja, aqui impera nessa nossa nação, graças a Deus, a ideia cristã, a ideia do cristianismo. Ainda que nem todos que dizem que são cristãos, mas essa é a ideia geral, é a ideia maior. Então, perguntar a alguém aqui, você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Qualquer um na rua, mesmo que não confesse nenhuma igreja, ou membro de nenhuma religião cristã, ele vai dizer, sim, Jesus é o Senhor. Então, claro que não é apenas a fala, a capacidade de expressar isso, que significa que a pessoa está aí realmente entendendo o que está falando. Tá vendo? É muito mais que isto. Falar pelo Espírito Santo aqui é, na verdade, algo que sai do coração e que define que Jesus é o seu Senhor. Quando eu digo Jesus é o Senhor, falando pelo Espírito Santo, eu estou dizendo mais que nunca que não é apenas o Senhor deste mundo ou o Senhor da igreja, que tudo isso pode ser verdade, mas sim o meu Senhor. Eu sou sujeito a Ele. Por isso que creio. Se eu crer nisso, eu sempre serei realmente sujeito a este Senhor. Entendem? No parágrafo 165, continua o irmão Brana. Você não sabe nada acerca disto. Né? Que Jesus é o Senhor, que Jesus não é anátema, até que tenha o Espírito Santo. Amém? Eu creio que é isso que acabei de dizer. Você diz, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Você recebeu o Espírito Santo desde que creu? Se não recebeu, você nem ao menos pode chamá-lo de Senhor, ainda podendo. Você pode dizer isso, mas ele ainda não é Senhor para você. Porque ele não é Senhor. Ele é um ser histórico que você, pela fé, aceitou. Mas quando entrou em você pelo Espírito Santo, ele é seu Senhor. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor somente pelo Espírito Santo. Até que você seja nascido do Espírito de Deus e o Espírito Santo esteja em você. Então, se você é nascido nesse reino e você é parte da igreja. Vocês são os que foram chamados para fora. Então, um homem que seja um bom homem pode ser um membro de igreja, simplesmente tão bom quanto um cristão. Um homem que seja um bom homem pode ser um cidadão simplesmente tão bom quanto um cristão. Um bom homem, homem de moral. Mas quando ele morre, é o final. A não ser que tenha nascido do Espírito de Deus. Porque tudo que teve princípio tem fim. Deus é a única coisa que é eterna. Portanto, nós somos uma parte de Deus ao receber sua vida, nascer de novo. Dou-lhes a vida eterna. A palavra grega aí é zoe, significa a própria vida de Deus. E a única maneira em que você alguma vez pode viver novamente é tendo vida eterna, a qual é a vida de Deus, porque sua vida perecerá, mas a vida dele será levantada novamente, porque Deus é eterno. E você tem vida eterna e pode mais morrer do que Deus pode morrer. Entende? Se você tem vida eterna, você só vai morrer se Deus morrer. Pode Deus morrer? Claro que não. Então alguém que tem vida eterna também não pode morrer. Amém? E você tem vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O ressuscitarei. A vida eterna que está nele o ressuscitará.
Agora, podemos entrar no céu sem estar na igreja? Você não pode estar na igreja até que seja nascido de novo. Você não pode ir para o céu até que seja nascido de novo. Você não pode ir para o céu até que seja nascido de novo. Repete, irmão Brana. Se você é nascido de novo, você está na igreja. Assim, você não pode ir para o céu até que seja um membro desta igreja. E você não pode ser um membro até que seja nascido nela. Amém? Não há melhor explicação ou melhores explicações do que essas que estão nesse sermão. As cinco identificações definidas da igreja do Deus vivo. Voltem ao sermão. E então, certifiquem-se. Cada um de nós devemos estar seguros de nossa posição agora em Cristo Jesus, sob pena de perdermos o arrebatamento. Vamos orar. Santo Deus, Divino Pai, eu tendo ouvido essas palavras, nós simplesmente chegamos à conclusão de que sem este novo nascimento, este reconhecimento de Deus da nossa fé, quando Ele, o Senhor, nos dá seu Espírito eterno, jamais podemos estar nessa igreja e, claro, muito menos irmos neste precioso para nós arrebatamento. Sim, Pai, temos um desejo enorme. Aliás, toda a nossa vida tem sido dedicada a isto, a estarmos nesse arrebatamento, Pai. E entendemos, ouvindo essas coisas, que não poderemos estar nele se não estivermos nessa igreja. E esta igreja não é uma igreja física, um grupo físico, um entendimento de homem algum. Esta igreja é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, cujos membros só podem estar nele através do arrependimento, novo nascimento, batismo do Espírito Santo. Abençoa a todos nós, todos quantos ouvirmos essas palavras, sejamos membros dessa igreja, Pai. E se entre nós algum não é, possa ele alcançar isto. É o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, Deus lhes abençoe e até nos encontrarmos novamente.